Bem, gente, o primeiro assunto de hoje é o senador Eduardo Girão, lá do Ceará, presidente do Fortaleza, mais o senador Stevenson Valentim, lá do Rio Grande do Norte, aquele policial que começou com as aulas militarizadas, resgatando as crianças da periferia lá em Natal, mais o meu colega Lazier Martins, que brilhou no rádio no Rio Grande do Sul, e o meu amigo Jorge Cajuru, em cuja rádio eu falava lá em Goiânia. Todo mundo está em família, pois eles entraram representando aí a coalizão Convergência, né, com o auxílio do advogado Maurício dos Santos Pereira, um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. E estão dizendo que esperam que o novo presidente do Senado não faça com esses pedidos o que fez o anterior em relação a Gilmar Mendes, a Alexandre de Moraes, a Lewandowski, a Fachin e a Toffoli. Afinal, a Constituição Federal diz que o Senado é que fiscaliza o Supremo, já que o Conselho Nacional de Justiça não pode fazer isso. Agora, falando em justiça, a coisa está divertida. Eu lamento ter que mostrar como fonte dessa diversão um crime, que foi o crime de espionar e roubar e violar a Constituição e a lei, as mensagens entre o chefe da Lava Jato no Ministério Público de Curitiba e o juiz presidente da 13ª Vara Federal, Sérgio Moro e Dallagnol, né? E as conversas que tem lá mencionam ministros do Superior Tribunal de Justiça, do TCU, sugerem que a Receita Federal fosse investigar ganhos e tal. Então, o que aconteceu é que o Superior Tribunal de Justiça pediu para o ministro Lewandowski para ter acesso a isso, que, afinal, a defesa de Lula teve acesso também, né, e para tentar desacreditar o juiz Sérgio Moro, e o pessoal do TCU também pediu, né. Então, não sei se tem alguém dormindo mal aí, mas tem coisas lá, tem insinuações, etc. Agora, incrível, né? O sujeito compra um imóvel, mas como ele é filho do presidente, ele tem que ficar dando explicação. Ele comprou o imóvel, estou falando do senador Flávio Bolsonaro. Ele vendeu um apartamento lá na Barra da Tijuca, né? Apartamentos na Barra da Tijuca custam de 1,5 milhão para cima. Ele vendeu o apartamento lá, ele vendeu uma valiosa franquia da Copenhagen, chocolates e café e tal, e pediu um empréstimo para um banco que não tem ligação com o governo federal. E aí completou o valor de quase 6 milhões dessa residência no setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul, né? Pretende morar em Brasília, pelo jeito. Sim, claro, e com escritura, né? Escritura em nome dele. Não é como no triplex de Guarujá ou no sítio de Atibaia. Escritura em nome dele. E tem que dar explicação, né? E tem gente encaminhando pedido e tal para investigar essa coisa toda. Enfim, filho do presidente tem esse ônus. Agora, o pai dele teve hoje lá ali pelo Triângulo Mineiro, na cidade goiânia de São Simão, se não me engano, inaugurando mais um trecho da ferrovia Norte-Sul. Imaginem, deem uma olhada no mapa, imaginem uma ferrovia que vai do Porto de Itaqui, passa por todo o Centro-Oeste, atravessa o Norte, Centro-Oeste, entra no Sudeste e vai lá para o Porto de Santos. Porque agora, mais adiante, esse trecho faz a ligação com a malha ferroviária de São Paulo. É o Brasil se unindo. Claro que estava lá o ministro Tarcísio com ele, fez um discurso lamentando as mortes
e falando da necessidade de a gente continuar trabalhando, porque as pessoas precisam comer. Tem gente que pode ficar em casa, ligar o telefone, pedir entrega em casa de comida e tal, e tem gente que tem que sair para a rua, senão tem que sair para a rua de manhã para ter comida à noite para os filhos, né? Tem essa questão. Aí a Jovem Pan fez uma pesquisa para saber quem são os responsáveis pela queda do PIB, né? Perguntou se são governadores e prefeitos ou se é o presidente da República. O presidente da República é responsável por 3,2% das pessoas. 35 mil pessoas se manifestaram. 96,8% disseram que governadores e prefeitos são responsáveis. É a voz do povo, né, que é totalmente oposta à voz da mídia, de um modo geral. Eu estou dizendo isso lamentando, porque eu acho que nós, jornalistas, temos que ser os porta-vozes do povo, né? E não, na nossa arrogância, nós queremos substituir a voz do povo e, mais do que isso, fazer a cabeça do povo, e não estamos conseguindo. Bom, lá no Senado, por 62-14, incrível que houve 14 votos contra essa PEC emergencial, né? Lamento que dos 14, dos 3 senadores de Brasília, só o senador em quem eu votei foi a favor. Os outros 2 foram contra. Mas, enfim, deu 62-14, vai para a Câmara agora. O presidente da Câmara já disse que não vai para a comissão, vai direto para o plenário, porque tem que ter 2 votações. É mudança na Constituição. Criando mecanismos, digamos, são freios para evitar gastos públicos em caso de calamidade, aí suspende concurso, não dá aumento para ninguém, né? Pode pegar subsídio também, tirar subsídio. O agro está preocupado com isso, mas não acredito que o governo vá tocar no agro, porque o agro é que sustentou esse PIB que ficou só na metade do que previa o FMI de queda, né? O agro foi o único que teve um percentual positivo no PIB. E gatilhos também, né? Isso abre espaço para mais um auxílio emergencial, que dessa vez vai pegar mais ou menos a metade das pessoas, inclusive porque, eu cito aqui, não, o TCU, o Tribunal de Contas da União, calcula que 40 bilhões foram pagos para gente que não merecia receber. Ou seja, gente que se inscreveu sem nenhum espírito de cidadania e com malandragem, né? É lamentável. Teve gente parente de político, funcionário municipal, teve vereador por aí que se inscreveu, gente que tem emprego, que tem patrimônio. Eu soube pelo Estadão que o Itaú, e fez muito bem o Itaú, demitiu por justa causa, por desvio de conduta, 50 funcionários que se inscreveram e receberam indevidamente o auxílio emergencial, atentando contra o país, contra os contribuintes, né? E quem sabe contra os próprios clientes do Itaú que estão sustentando essa coisa, né? O auxílio deve durar 4 meses e deve ser 250 mil por mês, aí para umas 30 milhões de pessoas, mas vamos ter que... O outro foi 68 milhões de pessoas e uns 300 bilhões. Temos que esperar. Bom, e saiu um número da Fundação João Pinheiro, que tem sido, os números da Fundação João Pinheiro têm sido usados pelo governo, mostrando que estamos com um déficit habitacional, isso número de fim de 2019, né, de 5.876.000 residências, dá 8% do total de moradias do país. Não é muito diferente dos 3 anos anteriores, ou seja, o governo, o povo, a economia não está conseguindo melhorar esse número. Aí estão incluídas
1.482.000 habitações precárias, 1.358.000 habitações divididas, né? Mais de uma família. E um pouco mais de 3 milhões de famílias com aluguel, que representa acima de 30% da renda de quem paga o aluguel. Principalmente na região norte, né, no Amapá, Roraima, Maranhão, Amazonas e Pará. E o melhor estado nisso é o Rio Grande do Sul. Agora, deixa eu contar para vocês que isso vai mudar radicalmente. Em breve saberemos. Em breve saberemos. Caixa Econômica Federal está virando Banco Social, né? Já virou Banco Social nesses 2 anos de nova administração, uma coisa incrível, né? E um banco habitação fortíssimo. Vocês já imaginaram, em certos imóveis, aqueles que foram retomados, a pessoa comprar sem precisar pagar a entrada? Pois é. Depois o resto em 35 anos, com juro lá embaixo. Vem aí uma revolução na habitação. Posso dizer para vocês que vem aí, né? Com esse novo presidente, que aliás está fazendo aniversário hoje, 50 aninhos, bem jovem ainda. Ele saiu da Faria Lima direto, sabe para onde? Para o Lixão, para o Mangue, para o Pantanal. Amanhã ele deve ir para o Pantanal. Vai ser o 94º fim de semana dele na ponta, para saber a necessidade dos mais pobres. Ele anda de jangada com pescador lá no Nordeste, ele procura caranguejo com os catadores de caranguejo do Mangue, lá em Belmonte, na Bahia. Ele conversa com o pessoal que mora no Lixão, né, lá em Itabuna, na Bahia. Lá na central de distribuição de produtos agrícolas lá em São Paulo, ele descobriu que não tinha agência da Caixa e tinha na Avenida Brasil. Não, vai passar lá para Segagesp, alguma coisa assim. Eu sempre me confundo com essa sigla, né? Central de Abastecimento lá de São Paulo. Mas, enfim, é uma boa notícia. Eu sempre termino com boas notícias e vamos esperar aí que continue essa revolução que é a Caixa Econômica Federal, que tem poupança como ninguém, né, de usar isso tudo para o bem social dos que estão mais precisando. Não é emprestar dinheiro para gente grande, como acontecia antes, né, e nem misturar política com a Caixa Econômica, que acaba resultando mala cheia de dinheiro num apartamento lá de Salvador, né? De Brasília, Alexandre Garcia.